filme se chama Lírios do Campo. No Brasil, eles mudaram o título para Uma Voz nas Sombras. Esse título é uma escolha meio questionável, porque assim a referência bíblica se perde. Nesse longa, que é de 1963, a gente acompanha a história do Homer Smith. Esse cara aqui tá na pior, hein? Ele não tinha emprego, ele não tinha conforto, ele tinha que rodar por aí nesse carro, procurando trabalho. Aí, um dia, ele é convocado por um grupo de freiras. Elas querem construir uma igrejinha e elas querem que o Homer Smith faça isso de graça. No começo, o coitado do Homer rejeita esse trabalho e se nega a construir a igreja, porque ele já é pobre e não pode ficar trabalhando de graça. Depois, ele passa a viver como os lírios do campo, sem se preocupar com o dia de amanhã. Ele aceita o trabalho e se dedica a ele de coração. Muita coisa acontece durante a construção da igreja. Essa história é tão rica em lições sobre gerência de projetos quanto em referências bíblicas. No fim, depois de construir a igreja, o Homer se vê tentado a assumir o papel de herói da comunidade. E assim, ele aprende uma última lição sobre humildade. Well, it's English lesson time. I build a chapel. I build the chapel. You build a chapel. You build the chapel. Oh, we build a chapel. We build the chapel. He built the chapel. Amen. Talvez você rejeite algumas das mensagens mais religiosas desse filme. Talvez até a premissa da construção da igreja não seja assim do seu agrado. O que você não pode deixar de reconhecer é a qualidade da atuação do Sidney Poitier. Nesse filme, ele passa de um trabalhador oprimido pela pobreza e assustado diante das dificuldades da vida a um homem cheio de propósito, cheio de determinação e sem mais nenhum medo da vida. Se você tirar toda a religiosidade dessa história, o que sobra aqui é a história de um homem inseguro que se doou a uma causa e se tornou muito mais confiante nesse processo. E cada estágio dessa transformação está estampado nas expressões faciais e no tom de voz desse ator muito competente. O Sidney Poitier ganhou um Oscar por esse filme, e isso não seria nada demais. Não seria, se ele não fosse negro e se o ano não fosse 1964. Foi no ano de 1964 que o FBI começou a distribuir essa foto do James Chaney. Ele estava desaparecido. Mais tarde, veio a descoberta de que ele tinha sido assassinado pela Ku Klux Klan. Também foi no ano de 1964 que Luther King foi preso, basicamente por nenhuma boa razão. E ainda em 64, um adolescente negro chamado James Powell foi morto pela polícia. A comunidade se revoltou e houve protestos. 118 pessoas ficaram feridas, 450 foram presas. E depois disso, ainda teve o caso dos segregacionistas brancos que tentaram linchar banhistas negros numa praia da Flórida. E aí, no meio de tudo isso, aconteceu algo inédito. To present the award for the Best Actor, a very brilliant Academy Award-winning actress of last year, Miss Anne Bancroft. The nominees for the best performance by an actor are Albert Finney in Tom Jones, Richard Harris in This Sporting Life, Rex Harrison in Cleopatra, Paul Newman in Her, Sidney Poitier in Lilies of the Field. The winner is Sidney Poitier in Lilies. Because it is a long journey to this moment.
I am naturally indebted to countless numbers of people, principally among whom are Ralph Nelson, James Poe, William Barrett, Martin Baum, and of course the members of the Academy. For all of them, all I can say is a very special thank you. Essa foi a primeira vez que um homem negro ganhou um Oscar de melhor ator. Os segregacionistas piraram. Piraram não apenas com o prêmio, mas também com isso. Um beijo no rosto? Pois é, quando recebeu o prêmio, o Sidney Poitier ganhou um beijinho da Anne Bancroft. Tá, mas por que um beijinho ia irritar alguém? Para os segregacionistas, o contato físico entre um homem negro e uma mulher branca era difícil de aceitar. Mas eles tiveram que lidar com isso e com outras coisas naquele ano. Tipo o presidente dos Estados Unidos, que assinou a Lei dos Direitos Civis, que era um avanço contra a segregação racial. E em dezembro, para fechar o ano, o reverendo Luther King ganhou o Nobel da Paz. When my name was called, I had no idea it was going to happen. I leaped up from my chair. Right there in the aisle, I was saying, I want.